Muito bem, são 7 horas e 27 minutos. Hora oficial de Brasília, 7h27. Estamos de volta com o nosso Giro de Notícias em Rede Lidersom FM 89,5, Lidersom AM São Joaquim da Barra 1550. No estúdio conosco está, como anunciado ontem e hoje no começo do programa, a doutora Flávia Mendes Gomes, médica, aliás, psicóloga, não é? Ex-vereadora em Orlândia e atual vice-prefeita. E em ano eleitoral, nada melhor, doutora, que a gente conversar com as pessoas que querem, através do voto, representar cada qual a sua população. E a doutora Flávia não é diferente, até porque já pinta como pré-candidata a prefeita nas próximas eleições, em 7 de outubro, pelo PSB, o seu atual partido. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez à Lidersom. Prazer recebê-la nesta manhã de quarta-feira. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Donizete. Bom dia a todos os ouvintes da Lidersom. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Parabéns pelo programa. Obrigado, doutora. Olha, é sempre importante citar a presença cada vez maior e mais importante da mulher na política. Doutora Flávia, na política, é uma mulher vencedora, pelo menos nas urnas. Foi candidata a vereadora, conseguiu a sua eleição, foi candidata a vice nesta atual gestão e conseguiu também a eleição. As mulheres vão mesmo, cada dia que passa, conquistando o seu espaço na política e de uma forma importante, através do interesse. Está feliz com o que as urnas lhe proporcionou neste início de carreira política, hein, doutora? Sem dúvida, Marcelo. Eu acho que isso reflete realmente o posicionamento da mulher. Nós estamos fazendo agora, dia 24 de fevereiro, inclusive comemorou-se os 80 anos na votação feminina, né, das mulheres Sim. participando. Então eu acho que essa é uma grande conquista, não é uma conquista da Flávia, é uma conquista de todas as mulheres, em especial das mulheres em Orlândia, que podem ter a sua representatividade, né? E eu espero realmente que isso seja um chamado para a população feminina, né, para que participe não só da política, mas efetivamente de todos os segmentos. Eu acho que isso é fundamental. Olha, se as urnas foram importantes na sua vida para as suas duas eleições, Sim. o dia a dia na política, eu não sei se eu posso dizer, e a doutora Flávia pode confirmar comigo ou não foram dos melhores, tanto na vereança, que foi vereadora eleita, mas num bloco oposicionista. Se eu estiver errado, a doutora me corrija, com certeza. Até porque a gente vai se conhecendo, e depois, como vice-prefeita, acabou ganhando a eleição, mas não levando. Sai frustrada deste processo, tanto da vereança quanto da vice-prefeitura, na questão da prática do dia a dia, doutora? Olha, sem dúvida nenhuma, Marcelo, foram duas situações muito difíceis. Existe sim uma frustração, mas por outro lado eu acho que existe um aprendizado muito grande. Crescimento, crescimento, um amadurecimento político sem dúvida muito grande. Eu acho que a vereança me proporcionou um tipo de crescimento. Eu era a única vereadora de oposição, mulher inclusive. Então, sem dúvida nenhuma, saí fortalecida naquele processo, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Sim. Agora, como todos já conhecem, toda a população de Orlândia sabe, eu lutei muito por essa eleição anterior, né? Tanto nas ruas, como elaborando o plano de governo. Acreditei realmente que Orlândia precisava da mudança, né? Fui contemplada com isso, porque, como você mesmo disse, a população votou, acreditou, e eu ouço muito, votei em você. Até por conta disso, existe uma responsabilidade muito grande Sim. nesse sentido de me colocar, então, como pré-candidata a prefeita de Orlândia. E como eu falei anteriormente aqui em entrevista, eu viria dar essa notícia em primeira mão na Lidersom. Olha, doutor, e como é que é no dia a dia ouvir isso das pessoas? Olha, votei em você, acreditei em você, e de repente você, doutora, não pôde retribuir isso através do trabalho, até porque se rompeu com o atual prefeito, que inclusive era do seu atual partido. Hoje você está no PSB. O que explica para as pessoas, ou tem que explicar sempre isso, ou as pessoas já vão entendendo, dizem, olha, então se recandidata ou candidata novamente, que na próxima eu voto de novo, e a gente confirma esta sua vontade de administrar Orlândia, por exemplo, de uma forma mais tranquila do que esta. Existe esta cobrança e toda vez a explicação, doutora? Sim, existe uma cobrança, não de todas as pessoas. Eu acho que a grande maioria da população, a população de Orlândia,
ela sabe o que aconteceu. Essa questão foi uma questão pública, Sim. né? Esse rompimento, eu fui colocada para fora da administração. Então as pessoas questionam, você é vice-prefeita? Sou vice-prefeita, trabalho como vice-prefeita com todas as limitações que tem o vice-prefeito. O que se faz então no dia a dia de uma vice-prefeita que rompeu com o prefeito? Bom, infelizmente, né, a questão da frustração é muito grande e a cobrança, ela é muito mais pessoal, ela é uma cobrança muito mais minha do que a da população. A população entende isso, a não ser algumas poucas pessoas que não têm realmente conhecimento, acesso às informações. Mas a população, de forma geral, entende isso. Mas a cobrança pessoal, isso é uma característica minha, Marcelo. Sim. Eu sempre quero fazer melhor. Então, se dessa vez não deu certo, infelizmente não foi por responsabilidade minha, né? O prefeito tem essa autonomia de excluir o vice, é um cargo de expectativa, como nós mesmos falamos, mas então ele pode, a atuação do vice depende da abertura que o prefeito dá ou não, e nesse caso não há nenhum tipo de abertura. Respondendo a sua pergunta, o que é que o vice faz? No meu caso, especialmente, eu tenho convicção de que eu tenho atuado intensamente. Até mais do que na história política de Orlândia alguns outros vices, mas isso também não vem ao caso. Eu tenho conseguido verbas para a cidade de Orlândia, verbas para as entidades, né, Marcelo? Porque aí o trabalho fica limitado realmente às para quem se interessa. Para quem se interessa, né? E infelizmente na prefeitura a gente tem essa grande dificuldade de colocar verbas, hein, doutora? Com certeza. Eu estive o mês passado na Secretaria de Turismo, por exemplo, e consegui lá uma verba com o secretário Márcio França, que inclusive é presidente estadual do PSB, de 500 mil para reforma e readequação da gruta. E aí? Para um início. O prefeito eu fiz um ofício, porque a gente não tem nenhum contato, então eu fiz um ofício e ele foi informado que ele deveria ir até a secretaria com a documentação e buscar a verba. E aí? Agora, se isso vai acontecer ou não, infelizmente não depende mais. Né, eu busquei, fez o seu trabalho. Sem dúvida. É bom dizer, doutora, pegando um gancho desse seu raciocínio, que a verba não é para o prefeito, a verba é para o município. Para o município de Orlândia. E quanto mais, melhor. Sem dúvida. Independente de relacionamento. Com certeza, concorda? É isso que tem que ser entendido pelo prefeito, né? Porque independente do nosso rompimento, eu acho que a população não pode sair prejudicada. A vida continua, de jeito nenhum. Sem dúvida nenhuma. Até porque a população confiou em vocês através do voto. Exatamente. Eu acho que o mínimo que a gente tem que proporcionar é o trabalho, né? É a eficiência, eu acho que a gente entender das necessidades da população. Infelizmente, a gente vê que o prefeito jogou no lixo, Marcelo, todas as propostas que nós tínhamos feito, o plano realmente de governo, que não vem sendo executado. Isso é muito triste e é um dos motivos, eu acho que o grande motivo que me faz realmente ir para a luta. Sim. Eu jamais viraria as costas para a população de Orlândia. Acha que tem culpa nesse rompimento, doutora? Olha, Marcelo, eu já fiz essa pergunta, mas eu vou te dizer com toda a sinceridade, não foi um rompimento com a vice-prefeita, foi um rompimento com todo o grupo de apoio. Então, não dá para dizer, fui eu fiz alguma coisa. Não, ele rompeu com o grupo, ele rompeu com os objetivos e com os ideais do grupo. Isso está bem claro na forma de administração. Os objetivos e os ideais mudaram. Sim. De um momento para o outro, ele rompeu com esses ideais, do que é mais triste. Agora, doutora, querendo ser candidata a prefeita, isso vai se consolidar após as convenções, evidentemente. Sim. Mas falando já como pré-candidata a prefeita pelo PSB, o que dizer para as pessoas de propostas para um futuro da cidade de Orlândia, se baseando no quadro atual da cidade hoje? Olha, Marcelo, nós realizamos inclusive também, além dessas verbas que foram trazidas num montante de mais de 1 milhão durante esses 3 anos, né? Para as entidades. Confirmadas em caixa? Sim, excluindo esses 500 mil que estão confirmados. 2 milhões e meio, certamente. Não, 1 milhão de verbas. 1 milhão de reais durante esses anos todos. Durante esses anos. Incluído esses 500 mil, não? Sim, sim. Então, com 500 mil, em torno de 1 milhão e 200, a gente deve estar tendo a liberação de 120 mil agora já
do deputado federal Dimas Ramalho para o hospital, né, já empenhadas, e 60 mil do deputado Roberto Engler para o asilo, para a reforma da lavanderia. Então essas são as últimas verbas que vão chegar, as anteriores já confirmadas, já gastas inclusive. Sim. Tá? Mas nós estávamos falando das suas propostas de futuro. Exato, esse fórum do desenvolvimento que foi realizado não só em Orlândia, mas com toda a região, né, com as cidades da região, ele trouxe uma perspectiva muito importante e um direcionamento realmente para o meu plano de governo. Tá? Orlândia, infelizmente, não ocupa um lugar muito privilegiado, muito pelo contrário, sempre ocupou, mas hoje nós estamos falando em relação às cidades da região. Orlândia teve um decréscimo aí, uma baixa no desenvolvimento, e isso é muito triste, é muito preocupante, visto o índice de desemprego que a gente tem, né? As pessoas não têm onde buscar emprego em Orlândia, os nossos jovens saem da cidade depois de formados e têm que buscar emprego em outros lugares, né? Em outras cidades. Culpa da administração pública? Olha, eu acho que alguns pontos, como essa questão do desenvolvimento econômico, que embora Orlândia tenha uma grande arrecadação, nós vemos aí para o próximo ano provavelmente um orçamento em torno de 120 milhões, né? É muito dinheiro, sem dúvida nenhuma, daria para sanar as dificuldades da cidade, mas empregados de uma forma reticente, vamos dizer assim. Tá. Então, embora seja uma cidade rica, é uma cidade rica com muitas pessoas pobres. A geração de emprego é um problema. Sem dúvida nenhuma, um grande problema. Eu acho que a divisão aí de renda é um grande problema em Orlândia. A gente vê isso muito acentuado de uns anos para cá, e não se fez nada nas administrações anteriores para sanar esse problema. Eu acho que existe, é lógico, quando a gente está à frente de uma prefeitura, por exemplo, você tem que ter uma perspectiva a longo prazo. Não dá para pensar hoje, não dá para pensar 4 anos. Você tem que pensar na cidade, né? Porque para resolver o problema da geração de emprego é gerar emprego. Exatamente. E o que a prefeitura pode fazer? Oferecer um novo distrito? Incentivos, um novo distrito. Hoje a gente não tem espaço físico para empresas que queiram vir. Estamos numa região privilegiada, hein, doutora? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos na Anhanguera. As margens da Via Anhanguera. Sem dúvida, mas a gente não vê nenhuma iniciativa por parte do poder público de realmente trazer empresas de fora, ou mais ainda, Marcelo, eu acredito muito que a gente tem que fortalecer o que a gente tem, que é o nosso comércio, que são os pequenos empreendedores. Isso já fazia parte do seu plano de governo, doutora? Sim, já fazia parte. Então, inclusive, eu vou reestruturar algumas ideias do plano de governo anterior e outras, é lógico. Eu tenho feito muitas visitas em cidades até fora do estado, né? Buscando outras alternativas que eu acho que são fundamentais. A gente tem um problema sério também na água de Orlândia, que foi completamente deixada de lado, não se cuidou disso, e isso é um problema efetivo. Tratamento de esgoto, a lagoa de esgoto, a gente vê de tratamento de esgoto completamente inadequado, ineficiente. Mas funcionando ou não? Funcionando de forma, eu acho que a população pagando um preço alto, sendo feito investimentos, Marcelo, o que é triste, porque existem outros métodos, isso é ultrapassado. Mas aprovada, inclusive, pelos órgãos ambientais? Infelizmente sim, só que isso vem de administrações anteriores. Hoje eu acho que não dá mais para investir nisso. Existem outros métodos que são mais eficientes. A gente vê Batatais, por exemplo, eu estive em visita lá e realmente é um outro método de tratamento. Quer dizer, por que não modernizar, por que não aproveitar o dinheiro público de uma forma mais adequada? Eu acho que essa é uma grande e talvez a maior responsabilidade do homem público ou da mulher pública. Exatamente. Quem está à frente das coisas públicas tem que gerenciar isso melhor do que na sua casa, porque na sua casa gerencia o que é seu. Exatamente. Agora, na prefeitura, a responsabilidade é maior. Na Câmara, no Estado ou na União, é o dinheiro de todos nós. Sem dúvida. Então, precisa ser melhor aplicado. E aproveitando esse adendo, né? Quem é que gerencia melhor a casa, Marcelo? É a mulher. É a mulher. Doutora? Com certeza. Vamos aproveitar. Aí, eu faço coro com a doutora Flávia, acredito muito nas mulheres, inclusive na capacidade de administrar. Concordo, inclusive, com isso. Mas a casa pode se comparar a uma prefeitura, doutora? Sem dúvida nenhuma que é um reflexo, mas não dá para comparar. Eu acho que
com certeza é muito maior, né? E por isso eu tenho me preparado, estou terminando a minha pós-graduação em gerente de cidades. Eu acho que a gente tem que buscar realmente formação, inclusive formação técnica. Já está em campanha, doutora? Ou é cedo ainda? Não, é cedo ainda. Nem falando com as pessoas? Não. Porque aqui publicamente Sim, é uma pré-candidata. inclusive como vice-prefeita, eu tenho essa responsabilidade, tenho feito reuniões com as pessoas. Como vice-prefeita, eu preciso saber quais são as dificuldades, o que está acontecendo, e isso eu faço intensamente. Mas que experiência, hein, doutora? Vereadora, a única de oposição. Complicado. É vice-prefeita sem nenhuma atuação num cargo de expectativa que poderia somar. Faltou, na sua opinião, de repente, a política dentro da política? Porque é muito fácil conversar com política, com as pessoas no dia a dia. Mas dentro da política, e na política nós temos a palavra vaidade, que acaba com qualquer expectativa, a gente sabe que é muito mais complexo. Faltou fazer política dentro da política, doutora? Olha, Marcelo, eu acho que eu tenho comigo como formação pessoal, eu não fujo dos meus ideais e dos meus objetivos, que são, estando na administração pública e falando de política, voltados para o benefício da população. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa extremamente aberta para conversação, faz parte até da minha formação profissional, mas eu não fujo, em hipótese nenhuma, dos meus ideais enquanto pessoa pública. Eu acho que isso é importante. Então, não dá para compactuar com determinadas situações. Isso eu jamais faria. Não fiz enquanto vereadora e não faço como vice-prefeita. Doutora, como vice-prefeita, e que foi eleita, diplomada, porém não tem função dada pelo atual prefeito, mas atua nessa sua função fora da prefeitura, com as entidades, com o governo do estado, com o governo federal, continua sendo remunerada para isso ou abriu mão dos benefícios? Não, eu continuo sendo remunerada, até porque eu sou advogada e estava atuando como advogada e a minha renda vinha daí. E eu precisei abrir mão porque o vice-prefeito não pode atuar. Não pode então acumular, a gente no caso da OAB. É impedido, a carteira da OAB tem que ser entregue, né, para a entidade. Então a renda de vice-prefeita, que não é a renda que comenta, 4 mil, não é isso, é muito menos do que isso, viu, Marcelo? Um vice-prefeito aqui ganha quanto, doutora? Líquido, R$ 2.600. R$ 2.600. Exato, e essa renda é revertida em benefício, em trabalho da população. Todas as minhas viagens para Brasília, para São Paulo, nas secretarias, e eu já estive em muitas secretarias, até buscando realmente perspectivas para a nossa cidade, elas são revertidas por isso. Te incomoda isso, doutora? Eu banco os meus custos. Não viaja por conta do município? Nem, de jeito nenhum. Pode fazer isso, não? Poderia, mas eu acho que é uma questão realmente até ética. Eu tenho meu salário, eu uso meu salário em benefício da população. Tá, mas uma coisa é o seu salário como vice, outra coisa são as despesas que você tem em viagens em prol do município. Sim, mas eu uso o salário para suprir essas despesas. Te incomoda falar em salário, não? Nem um pouco. Doutora, quem será o seu principal adversário nas urnas, já que em Orlândia nós temos um quadro que pinta hoje, por exemplo, como o atual prefeito, como vice, de repente, virtual pré-candidato à reeleição, isso é natural, caso o Rodolfo seja candidato, e aí a população pode avaliar. Nós temos o seu caso, que é vice-prefeita sem atuação direta no mandato, pré-candidata, e temos o ex-prefeito Vado, e nós já falamos aqui, de acordo com esta lei da ficha limpa, se as eleições fossem hoje, ele não poderia ser candidato, até porque tem contas reprovadas pela Câmara. Tarcísio já explicou que está com recurso, mas hoje ele não poderia. Esse quadro te conforta? De repente tranquiliza ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Olha, Marcelo, eu nessa caminhada como pré-candidata, eu tenho focado o meu trabalho, a minha campanha, os meus projetos para a população. A gente está elaborando o plano de governo, né? Não dá para falar que não. Agora, se não dá para focar e me preocupar com os demais candidatos, mesmo porque esses dois prefeitos, né, anteriores, o atual e o anterior, a população conhece. Então eu conto com isso. Eu acho que a população mostrou, inclusive, nessa aprovação do Ficha Limpa, que eles querem realmente mudanças. Tá?
Eu acho que a ficha limpa trouxe, sem dúvida nenhuma, um grande ganho. A população pôde perceber o quanto ela pode e deve mudar o cenário político. Entendi. Então eu acho que foram grandes conquistas e que estão acontecendo cada vez mais. Não te preocupa outros candidatos? Não, sim, eu acho a sua candidatura. Com assim? certeza, com certeza. O meu modo de pensar sempre foi esse. Eu preciso focar nos meus objetivos, em função da cidade de Orlândia. Eu já te falei de vários problemas que a gente tem aqui, para resolver. Muitos outros, né? Muito mais importante que cuidar dos seus adversários políticos. Sem dúvida nenhuma, essa não é uma preocupação. Agora, doutora, foi eleita nas últimas eleições, ao lado do atual prefeito, com uma diferença pouca de votos do segundo colocado, e o segundo para o terceiro também não foi grande a diferença. Sim. No terceiro lugar, se eu tiver errado, me corrija, por favor, nós tivemos o Pedro Bordim. Né? Foi eleito, foi o terceiro mais votado. Existe já uma aproximação da doutora Flávia e do Pedro Bordim, conversando para as próximas eleições, de repente uma soma de forças aí para conquistar a prefeitura, ou isso está distante ainda, não tem nada de conversa? Aliás, não conversou com ninguém ainda para ser aliado na próxima eleição? Olha, essas conversas efetivas, oficiais, de coligações oficiais, elas ainda não aconteceram. Com ninguém. Com ninguém. Agora, o seu Pedro, em especial, é uma pessoa que eu tenho grande admiração, grande respeito, e já que a gente está falando da ficha limpa, um grande exemplo de político ficha limpa, né? Que é um privilégio para a gente. Um orgulho, não um privilégio, né? Não deveria ser um privilégio, né? Deveria ser uma obrigação. Pois é. Mas é um orgulho para a gente, sem dúvida nenhuma. É uma referência. É uma pessoa que eu tenho contato, que eu converso sempre, até porque eu valorizo muito a experiência que ele tem como político, mas conversas oficiais não. Agora, é possível união de forças? Sem dúvida nenhuma, é sempre possível. Na política, basicamente tudo é possível se for para somar. Em termos. Eu acho que somar, não em quantidade, Marcelo, mas em qualidade. Então é preciso somar com pessoas que tenham os mesmos ideais, os mesmos objetivos, doutora, que não fujam disso. Cá entre nós, com o Pedro Bordim, nenhuma conversa, olha, podemos somar forças lá na frente, o que o senhor acha? Não, acho que é muito cedo ainda. Nada. A gente tem a mesma ideia, ainda é muito cedo, mas sem dúvida nenhuma essas conversas vão acontecer, eu acredito que sim, porque nós temos essa afinidade que eu te falei, essa afinidade política. Então eu acho que isso é mais do que natural. Se política e a arte somar, pode ser. Com qualidade. Sim, mas é que efetivamente essas conversas ainda não aconteceram. Não, sim. Mas nos bastidores, né, doutora? Sim, é o que eu te disse. O seu Pedro é, inclusive, um amigo mesmo, uma referência. Então, e existem outros partidos que poderiam vir para somar. Mas isso vai começar, acho que daqui para frente, Marcelo. Claro. É agora que a gente começa Antes a gente teve a preocupação de reestruturar o PSB em Orlândia. Agora tudo certo. Tem à frente, sim, o Thiago Cavazini como presidente. Nós reestruturamos todos as pessoas, né? Chapa de vereador já montada. Chapa de vereador completa, pré-candidatos. Completa. Então a gente está no caminho certo por etapas, não, doutora? Exatamente. A próxima serão as alianças e as confirmações. As alianças, as conversas, exatamente. Vamos por partes, né? Isso é importante, a gente não se apressar para as coisas não saírem errado. Eu já tive uma frustração, é o que eu te falei, eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Cresceu com isso, inclusive, com certeza, muito. Doutora, fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente. Obrigada, Marcelo, igualmente. Nós nunca nos falamos pessoalmente, mas foi um prazer tê-la aqui e certamente teremos mais vezes, caso queira, claro, até porque estamos no ano político. E ano político nada melhor do que discutir isso e colocar a população a par das pessoas que querem nos representar. Eu acho que o importante é levar uma conversa boa, não é? Nós não temos aqui intuito nenhum de falar de vida pessoal de ninguém, do que as pessoas fazem em casa, mas sim se tornando públicas o que querem da política. E aí cada um que nos ouve nesse momento tira a sua conclusão. Exatamente. Merece ou não o meu voto? E se a gente votar com qualidade, votar em propostas, e não porque o jeito é bonitinho, porque é bonzinho, porque conta piada, certamente nós teremos dias melhores na política. Com certeza. E seja bem-vinda sempre. Eu agradeço demais a oportunidade de vocês, sempre essa imparcialidade, que é uma característica da Lidersom. Muito bom. De um jornalismo sério, com respeito. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição dos ouvintes da Lidersom,
sempre que for necessário, estarei novamente aqui, é um grande prazer. E eu quero, assim, parabenizar mesmo as pessoas, a população, pelas atitudes de participação. Eu acho que só assim que a gente vai conseguir crescer politicamente, e o Ficha Limpa trouxe isso, assim, uma grande conquista. Eu acho que o amadurecimento da população, verdade, acredito, doutor Marcelo, que nessas urnas o Ficha Limpa vai realmente ter uma efetividade muito maior do que a efetividade legal judicial que ele já teve. Tomara, e que nós consigamos pessoas de bem. Até porque, com respeito à participação popular, vou deixar uma frase aqui que alguém disse um dia, e eu copiei porque é importante no nosso dia a dia da política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Sim. Quem não se interessa pela política é governado por quem interessa. Então, se cada um de nós nos interessarmos cada vez mais pela política, pelas coisas da política, escolhermos melhores os nossos políticos, certamente não tem erro, nós teremos dias melhores. Com certeza, o reflexo é para todos, né? E é importante a participação de todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, um grande abraço, e deixo meu abraço para todos os ouvintes da Lídersom. 7h53, doutora Flávia Mendes Gomes, psicóloga, ex-vereadora, atual vice-prefeita e pré-candidata a prefeita nas próximas eleições pelo PSB. 7h53, hora oficial de Brasília. Giro de notícias. Lídersom. Giro de notícias. Lídersom. Campagro. Cultive tecnologia, plante com qualidade e colha